Olá pessoal, tudo bem? Então você está resolvendo aqui, né, uma expressão algébrica. E o que é que a gente faz nesse momento? Coloque em evidência. Certamente você já ouviu esse tema ou essas palavras várias vezes aí, seus professores falando. Aqui, ó, basta a gente colocar em evidência. Mas o que é colocar em evidência mesmo? E por que é que a gente coloca em evidência? Então, se você quer entender exatamente o que significa esse colocar em evidência, para que fique realmente claro e você não tenha mais dúvidas, é só ficar comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm... Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, olha só, pessoal. Digamos que a gente tem uma expressão algébrica desse tipo aqui e eu queira efetuar esse produto. Qual é a operação, né, ou qual é a propriedade da multiplicação que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar a distributividade, né? O que é que diz a distributividade, professor? É justamente eu dizer que eu vou multiplicar esse por esse por esse, não é? Pronto, então quando eu faço isso, né, eu vou ficar 2x vezes x, vai dar x ao quadrado, mais por mais é mais, 2x vezes 3x ao quadrado eu faço, né? 2 vezes 3 é 6. X vezes x ao quadrado, como a potência aqui é 1, 1 mais 2, 3. Então, x ao cubo. Pronto. Então, observe o seguinte, ó. Eu tenho esse polinômio aqui que foi um resultado, né? Fazendo aqui a distributividade. Aí você se depara com uma coisa dessa assim, aí digamos que eu esteja em um outro momento, e aí eu estou com essa expressão, e digo assim, agora eu vou colocar em evidência, pessoal. Bem, o que é colocar em evidência? É justamente eu observar quem são os divisores desses dois fatores. Olha só, 2x ao quadrado eu posso olhar ele assim, 2 vezes x vezes x. Né? Isso aqui é uma forma de eu escrever 2x ao quadrado. Esse termo aqui eu posso escrever como sendo 2 vezes 3, né? Fazendo a decomposição dele em produto de primos, vezes x vezes x. Pronto. Aí olha só, aí a gente observa quais são os fatores que têm em comum nesse termo e nesse termo. Ah, professor, 2x e x também aparece aqui, 2x e x. Só que isso aqui é exatamente quem? 2x ao quadrado. Então, colocar em evidência nada mais é do que a gente fazer uma operação inversa do que a gente faz na distributividade. É só isso. Então, eu vou colocar ó, esse termo aqui, ó, 2x ao quadrado. Estou voltando para uma situação desse tipo. Então, como eu estou voltando, aí eu faço o seguinte, ó, eu faço 2x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado. Tá certo? Então, fica ó, esse cara dividido por esse. Vai dar o quê? 1. Aí a gente faz a relação de sinal. Mais por mais é mais. 6x ao cubo dividido por 2x ao quadrado. Ó, se tiver dúvida, coloca aqui na forma de fração que facilita. Então, 6 dividido por 2 é 3. X ao cubo menos dividido por x ao quadrado, né? Conserva a base e subtrai. 3 menos 2, 1. Então, é isso que sobra. 3x. Tá? Por que, professor, é isso? Porque lembra, para eu aplicar distributividade, eu estou multiplicando. Se eu estou querendo fazer a operação inversa, qual é a operação inversa da multiplicação? É justamente a divisão, tá certo? Então, por isso que a gente faz essa operação voltando, e é dessa maneira que a gente colocou em evidência. De fato, o que a gente está fazendo aqui é uma fatoração, ou seja, estamos transformando uma expressão de soma num produto. Fatorar é simplesmente isso. E essa forma aqui é colocar em evidência. Colocar em evidência quem? Um fator comum, tá certo? Então é dessa maneira que a gente
Pode colocar. Aí você diz, professor, mas aqui estava diferente. Justamente isso. Em geral, quando as pessoas vão ensinar vocês a fatorar, elas sempre dizem assim, olha, você pega, né, de fato, como eu fiz aqui, ó. Eu peguei o maior fator que divide os dois termos aqui. Né? Eu peguei o maior divisor deles. Professor, mas eu sou obrigado a pegar o maior divisor? Não. Tudo vai depender do que você precisa fazer. Tá certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se eu olhar, observar voltando, eu coloquei o 2x em evidência. E aí não tem nenhum problema. Aí eu fiz, ó, 2x ao quadrado dividido por 2x, sobrou x. 6x ao cubo dividido por 2x, 6x ao quadrado. Tá certo? Então, quando a gente fala colocar em evidência, principalmente aqui que a gente vai trabalhar com limites, não necessariamente a gente vai colocar a menor potência, que é como eu fiz aqui. Né? Observe que eu tenho 2x ao quadrado, 6x ao cubo. Eu coloquei em evidência a menor potência. Por que, professor, a menor potência? Porque é a que divide os dois ao mesmo tempo. Tá? Mas eu vou mostrar um exemplo agora para vocês, e é isso que vocês têm que entender. É só o processo inverso da distributividade. Tem uma situação que a gente vai calcular limites no infinito, em que a gente não coloca o termo de menor grau em evidência, e sim o termo de maior grau em evidência. Tá certo? Vou mostrar quando a gente estiver na parte de simplificações de expressões racionais, né, algébricas, para vocês compreenderem melhor. Mas vou mostrar aqui um exemplo para vocês entenderem como é que vai ficar se eu quiser colocar um termo de maior grau em evidência. Muda, não muda? Vamos ver. Inclusive é importantíssimo aí, se você ainda não deixou o seu like, você possa deixar o like aí nesse vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, porque vai ajudar demais aqui o nosso canal, tá bom? Então, vamos pegar aqui esse exemplo que eu coloquei lá no início da aula, x ao quadrado mais x ao cubo, né? E aí eu perguntei assim para vocês, e eu falei, agora vamos colocar em evidência. De fato, eu posso colocar aqui vários fatores em evidência. Olha só, eu posso colocar, por exemplo, só o x em evidência. Tá? Eu quero que vocês entendam bem essa operação que eu faço aqui. Então, como eu estou fazendo um processo inverso da distributividade, né, como eu falei aqui para vocês, na distributividade a gente multiplica. Então, se eu estou fazendo o processo inverso, a gente vai dividir, ó, x ao quadrado dividido por x, tá certo? Então, essa é a operação, ó, dividido, porque é o processo inverso da distributividade. Aí sempre, ó, se tiver alguma dificuldade no que vai ficar, pode até escrever assim em forma de fração, né, num cálculo auxiliar. Bem, é x ao quadrado dividido por x. Mesma base, né, ó, subtrai 2 menos 1, 1. Então vai sobrar aqui, ó, x. Como é uma divisão, faz a relação de sinal. Agora esse dividido por esse. Mais por mais, mais. x3 dividido por x. Né? Lembra que você subtrai 3 menos 1, 2. Então x ao quadrado. Pronto. Eu fatorei, escrevi uma expressão que era uma soma como um produto. Isso é fatorar. Tá certo? Professor, eu sempre tenho que fatorar na maior potência possível. Tudo vai depender do que você está querendo, como eu falei. Em geral, sim. Né? Então, por exemplo, outra fatoração aqui seria colocar o próprio x ao quadrado em evidência. Então, poderia fazer isso. Colocar o x ao quadrado em evidência. Aí lembra, mais uma vez, o que é que eu vou fazer aqui? É o processo inverso. Então, é a divisão. Esse dividido por esse. Então, x ao quadrado dividido por x ao quadrado, 1, mais por mais dá mais, x ao cubo dividido por x ao quadrado, sobrar x. Então, essa é a fatoração, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, no caso de limites no infinito, quando a gente for ver, a gente vai estar interessado sempre em colocar em evidência a maior potência. Maior potência, professor, como assim? Por exemplo, vamos lá de novo. Vamos pegar esse mesmo termo. X ao quadrado mais x ao cubo. Então, o maior grau é quem aqui? X ao cubo. Vou colocar ele em evidência. E pode, professor? Pode, não tem nenhum problema. É só você utilizar o processo inverso da distributividade. Ou seja, você vai dividir
Então, olha só, a operação é essa. X ao quadrado dividido por x ao cubo. Ó, x ao quadrado dividido por x ao cubo. Isso aqui dá quanto? Para somar, a potência vai ficar negativa. Não tem nenhum problema. Ou seja, você pode escrever isso assim também, né? Ó, 1 sobre x. Né? Porque aqui x ao cubo é x ao quadrado vezes x. Então, esse x ao quadrado cancela com esse, sobra só um x no denominador. Certo? Então, x ao quadrado sobre x ao cubo é 1 sobre x. Pronto. Mais por mais é mais. X ao cubo dividido por x ao cubo dá 1. Pronto. Fiz uma fatoração em que eu coloquei o termo de maior grau em evidência. Então, quando a gente fala em fatorar e colocar em evidência, tudo vai depender do que é que a gente está interessado. E aí a gente vai ver situações, como eu citei, né, do limite no infinito, em que a gente sempre vai procurar colocar o termo de maior grau em evidência. Tá bom? Então, espero que tenha passado aqui a mensagem para vocês de que colocar em evidência, né, nada mais é do que fazer o processo inverso da distributividade da multiplicação. Se na distributividade a gente multiplica, quando a gente vai colocar em evidência, a gente vai ter que dividir. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu terei o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.